profissional, é daquele cara que faz a diferença também lá, né, na profissão dele. E aí o Daniel Egídio, pô, vamos começar, porque nós estamos, a tecnologia chegou, a gente está com um banco de dados de impressões digitais, a gente está com um banco de dados de DNA, está começando agora. E então assim, Egídio, eu lembro dele me falar, cara, quando o cara faz um roubo ali, joga fora ou abandona o capacete, cara, vamos ver se tem um cabelo lá dentro pra gente pegar o DNA e botar no banco de dados. Eu olhava pra ele, cara. E agora deu resultado, cara. Louco, né? Sabe, isso faz 4 anos, sei lá, talvez um pouco menos, que ele já fazia isso e agora tá dando resultado, porque aquele material foi pro banco genético e agora pessoas estão sendo presas, aí é coletado material genético, coloca lá no banco, pum, confrontou. Louco. E aí a gente começa a derrubar, que a gente diz assim, né, os crimes ocorridos lá atrás, que a gente não tinha autoria nenhuma. E não tem. Então é muito legal. E a gente começou com isso, né, na questão do material genético e também das impressões digitais. E aí foi muito bom, assim, foi muito bom, o resultado foi muito positivo. Eu fico, assim, o que tu pode contar? Porque quando tu falou da tua equipe, das áreas, das divisões, eu fico pensando, cara, como é que a galera opera, assim, tipo, operar no sentido de como é que é uma investigação, como é que inicia algo, assim, tu pode comentar um pouco sobre isso? Sou muito curioso. Não, tem várias situações, né? Hoje em dia, falando em tecnologia, por exemplo, câmera de segurança. A gente não faz mais nada sem ser filmado, né? Sem passar despercebido aí, a gente não consegue mais. Então vou dar um exemplo de um caso esse ano, que foi o caso de maior repercussão, em janeiro, início de fevereiro, um senhor aqui de Blumenau desapareceu, o senhor Luiz Carlos. Sumiu, ninguém teve notícia desse homem. Então fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. O que aconteceu? E aí eu, pelo perfil dele, né, por tudo aquilo, eu já sabia que tinha um crime ali. A gente não chega para a família e falou, cara, esquece, o homem está morto. Não dá para fazer isso. Mas a gente já começa a investigar como se fosse um homicídio. Já tem um padrão de análise de como se fosse um homicídio. A gente começou a investigar, sem falar para a família. Mas foi isso que a gente foi fazer. E primeira questão, tem câmera, não tem câmera? E a família até ajudou muito nesse caso. Ela só, nosso vizinho aqui tem câmera. E a gente conseguiu as imagens e que ninguém da família sabia, porque ele estava em casa sozinho com os pais, né, que já são mais velhos e tal. E os pais não viram ele saindo com alguém. Ele só disse, preciso dar uma saidinha e já volto. E depois ligou para casa, fiquem tranquilos, eu vou demorar um pouquinho, mas eu já volto. Então a família tinha que ele saiu de casa e ligou. E quando a gente olha a câmera de segurança do vizinho, que pegou a entrada da casa, a gente viu que chegou um outro carro, entrou na casa e depois saíram os 2 carros. O carro, né, dos criminosos ali, das pessoas, vamos chamar de suspeitos, sim, ficar mais bonito, e o carro da vítima, né, do Luiz. E aí eu lembrei de uma investigação que foi feita da morte de uma juíza no Rio de Janeiro, que foram mais de 40 quilômetros de acompanhamento de câmeras de segurança. E eu nunca tinha feito isso. Chamei o pessoal e falei, eu quero isso. Se virem, vamos fazer. E eu junto, né? Então a gente fez assim 3 equipes. Cara, eu paro nesse comércio e aí a outra viatura já para no outro e tu para no outro e vão procurando imagem. E a gente conseguiu dessa forma. Vocês traçaram a rota, daí passou aqui, aí a gente faz, né, depois o relatório, né, com imagens imagens de fotografias no relatório e o vídeo depois, né, o carro passou aqui, então a gente soube para onde o carro foi. Quando o carro passou numa câmera de melhor resolução, né, porque essas câmeras também são uma bosta, geralmente é muito ruim. Aí a gente conseguiu pegar a placa do carro que entrou lá na casa. Aí era uma placa quente, que a gente diz. Então, que placa? Era um carro alugado. Aí liga para a locadora, era de Curitiba, e eles me passaram o cadastro de quem tinha alugado o carro. O cara não tinha nada a ver, mas tinha indicado um condutor. Esse condutor não tinha passagem nenhuma por aqui, mas, temos um suspeito. Aí eu fui na casa da família, e a família, eu disse, fui na casa dele, na verdade. Não, tem chave do apartamento dele? Tem, eu quero ir lá. Aí fomos lá, não tinha nada revirado, tudo normal. Comecei a procurar. Aí tinha uma agenda, né, num dos quartos, 1 ou 2 agendas. Posso olhar? Posso. Não tinha mandado, mas estava ali com os familiares da vítima, né? Claro, que eles ajudando em tudo. Sim. Aí comecei a folhear a agenda. Aí vi um nome e um número de telefone. Aí, então eu disse, eu lembro até o nome, era Eliane. Eu falei, quem é Eliane?
Aí, ninguém sabia. Aí esse senhor, ele tinha uma namorada agora, assim, alguns meses. Aí ela ficou meio assim, eu percebi que tinha alguma coisa. Eu chamei ela de lado, que ela não queria falar na frente da filha. Ah, entendi. Essa Eliane aí é uma garota de programa, que o Luiz conheceu há algum tempo, mas que eu lembro assim, não era de fazer programa, ele ajudava ela. Ele sempre dizia, ajudava a família, é muito pobre, não sei o que, tal. Pô, beleza. E aí depois, quando a gente foi fazer uma... Aí eu peguei, então, ela... Pô, algo estranho ali, né, que ele nunca falou, mais detalhes, a família não sabia. E aí, quando eu peço, por exemplo, pego aquele meu suspeito lá, identificado, e a gente, por exemplo, pega o número de telefone dela e, pô, vamos pedir uma listagem para que ela ligou. Porra, ela ligou para aquele cara. Entendeu? Aí assim, bum, 2 suspeitos. Fechou, a gente já tem autoria. Do que a gente não sabe, né? O homem pode estar, sei lá, sequestrado, né? A gente não sabia se estava vivo ou morto. Então assim começou, por exemplo, uma investigação, isso tudo no primeiro dia, né? No primeiro dia já. Então assim começou, a gente passou 15 dias atrás dele, até que a gente conseguiu ter mais informações. Aí eu pedi algumas medidas judiciais, que daí é aquela cerejinha assim, eu não vou contar, né? Óbvio. Mas aí a gente pediu mais algumas informações e no 21º dia a gente prendeu o cara. Ele tinha fugido e fugido mesmo, né? Porque ele matou o Luiz. Ele tinha fugido pro Rio Grande do Sul, pro interior, e estava planejando ir pro Uruguai. Para isso ele tirou uma certidão de nascimento falsa num cartório lá, nessa cidade do Rio Grande do Sul. Isso eu fico louco, como os caras conseguem fazer essas coisas. A gente descobriu isso e começou a monitorar a casa da irmã dele em Blumenau. Então ele colocou os pés em Blumenau, a gente prendeu ele. Caramba. Levamos para a delegacia, só que assim, nós prendemos um cara autor de um sequestro, talvez, né? Porque a gente viu que ele tirou a vítima de dentro de casa. Não tinha corpo, nada. Mas e aí? E aí, assim, ó, não tem... O legal da nossa profissão é isso, assim, não tem uma receita, né? Não, se tu falar isso, ele vai responder aquilo, se tu apertar, se tu der um pau nele, ele vai contar. Não existe isso. Então, um cara daquele extremamente frio, e depois a gente ficou sabendo que ele já tinha vários homicídios em outros estados. Tipo, ele era matador mesmo, assim. Caralho. Ele foi contratado para matar o cara. Pela garota de programa. E... Porra, mas 3 minutos de conversa, ele falou, não, eu vou falar então. E aí ele falou, não, matei mesmo, assim. Só que inventou uma história que daí seria a defesa, a justificativa, não defesa. Ele contou já justificar. E, porra, vou mostrar para vocês onde tá o corpo. Se não fosse ele, talvez a gente não teria encontrado até hoje onde estava o corpo do seu Luiz. Já há 21 dias, né, dentro de um mato no interior ali, quase em Pomerode já. Caraca. Mas tudo começou na imagem de segurança. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas, beleza? Valeu!